de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Então vamos para 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira vez. E é assim que ele está sempre recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então ele bota 3 questionamentos, né? Como a gente pode ser responsável por uma culpa do passado se a gente não sabe o que é que está pagando? Como aproveitar dessa experiência? E também, né, como conciliar isso com a justiça de Deus? E a resposta dos Espíritos é bem grande, né? Ele diz: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causas do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária a reparar e a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado. Voz que vos adverte para não caírem nas faltas anteriores cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, elevar-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio dele. Eu acho que é mais ou menos o que Djalma estava explicando, não é, Miri? É uma resposta longa, mas que tem muito do que nós colocamos na anterior. Tem uma coisa aqui que é bem interessante de se observar. Logo no início aí, na segunda linha, onde estaria seu mérito se ele recordasse de todo o passado? O que isso quer dizer? A meu ver, Djalma, isso quer dizer que eu, sabendo das besteiras que eu fiz, eu ia fazer só para cobrir as besteiras, não é? Eu não vou apagar isso aqui porque eu fiz. Não. E sem eu saber, eu vou fazer, por ser outra pessoa, por usar essa inteligência. Eu vejo assim, não é? Porque se eu soubesse do que eu fiz, eu ia fazer só para cobrir aquilo que eu fiz, porque eu fiz errado mesmo e eu ia tentar resolver. Mas aqui, com o esquecimento, não. Nós estamos num novo processo, fazendo, porque vem pela intuição também, como ele diz aí. Na minha intuição vem meu instinto. É tanto que alguns voltam a cometer os mesmos crimes, né, Djalma? Por conta desse instinto que está muito latente ali, muito mexido. Então, é uma coisa maravilhosa de Deus. Ele nos dá a inteligência, nos dá a intuição, mas você é quem vai dirigir aí o barco, você é quem segura o leme. Eu vejo assim nessa questão. E aí, Djalma, tem alguma coisa a acrescentar? Com relação a essa pergunta, ele aqui no começo ele diz:
Como pode o homem ser responsabilizado pelos seus atos de coisas que ele não se lembra? Se ele não se recorda do que andou fazendo, como é que ele pode ser responsável pelos crimes? Porque eu não me lembro do que eu andei fazendo, isso não me isenta da responsabilidade, não. Um indivíduo de alta periculosidade que perpetrou inúmeros crimes, de repente ele perde a memória, um problema de amnésia profunda, não sabe nem quem é. A justiça, sabendo que foi ele que perpetrou aqueles crimes, vai isentá-lo porque ele está com amnésia? De jeito nenhum, vai deixar trancafiado. Ele mesmo, tendo perdido a memória, ele vai responder pelos crimes, mesmo estando no estado de esquecimento, sem saber quem ele é ou o que andou fazendo. Nós nos enganamos mutuamente, mas nós não enganamos os olhos da vida, as leis que regem a vida, o Criador da vida. Esse esquecimento temporário, ele vem para o nosso bem. Temporariamente eu não me recordo, mas no meu inconsciente profundo, eu sei que sou culpado daquilo. Muitas vezes, uma deformidade física que nós vemos em alguma pessoa, já aconteceu comigo, eu digo assim, meu Deus, que deformidade horrível, eu não aguentaria aquilo. Aí aquilo me ocorreu, mas ele tem consciência de culpa. Ele não, talvez não se lembre, mas no inconsciente profundo, a sua consciência de culpa diz que ele é responsável por aquilo. Ele é responsável por aquilo, não é? No seu inconsciente profundo. Ele não se rebela. Às vezes se revolta por determinada problemática que ele tenha nascido com aquilo. Mas na maioria das vezes ele sabe, alguma coisa lhe diz que ele infringiu a lei suprema do Criador Supremo da vida. Ele, de alguma forma, lesionou e feriu esses princípios básicos de harmonia, de sabedoria, de fraternidade, de amor, de compaixão. Não é? Então, porque eu não me lembro, não quer dizer que eu não tenha culpa do fato. Não é? Então, a vida, esses esquecimentos e essas punições que não vêm de Deus, vêm de nós mesmos, porque se eu tenho livre-arbítrio e semeei a semente de determinada planta com frutos amargos, eu deverei colher aquela semeadura feita por mim. Aquela semeadura feita por mim, não foi Deus que me castigou, fui eu que me puni, infringindo as leis de harmonia, de beleza, de sabedoria que regem o universo. Isso não é uma punição, isso é uma correção educativa, tendo em vista o porvir luminoso que nos aguarda, a cada um de nós. Eu não é? Bom, era isso. De acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa realidade, a gente já procurou explicar as duas perguntas, né? Mas vem uma terceira que a gente não entrou muito no mérito. Como conciliar tudo isso com a justiça de Deus? E aí, Demirim, como é que eu concilio isso com a justiça divina? Então, é exatamente isso que Djalma estava colocando. Deus não iria cobrar de nenhum de nós nada que não tivéssemos sido feito por nós, tanto de bom como de ruim. É uma justiça retíssima, né? Ninguém paga sem dever. Ninguém. Seria uma injustiça e Deus não é injusto, não é? São alegações que muitos usam para querer tapar o sol com a peneira, mas não é assim que funciona. Eu estou enganando a mim mesmo. Porque, como nós vimos aí, a nossa consciência, não é? É o nosso guardião, é o nosso juiz, é o nosso advogado, e está aqui, ó. Está aqui. Aí vem pela intuição, vem pelo instinto, porque está conosco. Então não adianta fugir dessa realidade. Cometeu, meu amigo, cometeu. E outra coisa, tem aquela questão do perdão, né? Não é só o fato de perdoar, tem que esquecer e reparar o erro. Quer dizer, vejam que não é tão simples, mas também não é uma coisa impossível, que é para o nosso bem. E aí, minha consciência me deixa mais tranquilo quando eu tenho certeza que isso
vai me ajudar, que isso aí me dá mais força, me dá mais vigor para prosseguir a estrada carregando minha cruz. Tem mais alguma coisa acrescentada, João? Eu me lembrei aqui que o Espírito de Verdade chama a atenção de Allan Kardec para a sabedoria e para a harmonia que regem o universo. Aí acrescenta, essa sabedoria e essa harmonia que regem a criação não nos permite duvidar nem da sua bondade, nem da sua justiça, se referindo ao Criador. Então, Deus é infinitamente, soberanamente justo e bom. Não há injustiça nisso. Ao contrário, há disciplina e correção. Eu infringi a lei, estou noutra existência e me esqueci da presepada do passado. Mas isso não me isenta da culpa. Como eu sou um espírito em aprendizado, em aprendizagem, fadado à iluminação, eu não posso galgar patamares elevados da espiritualidade com consciência de culpa. Com consciência de culpa. A reparação é uma necessidade que o próprio espírito pede para vir com aquela prova, com aquela expiação na determinada existência, para que ele se veja livre dessa consciência de culpa, porque a consciência pesada na espiritualidade o mantém nas faixas baixas da vida espiritual. Há um peso, há um peso na faixa evolutiva em que ele está. Ele não se livra para dimensões mais altas. A culpa não permite. Um espírito ainda não evoluído, um espírito ainda muito imperfeito, ele não acessa os níveis altos da espiritualidade. Os espíritos de alta faixa espiritual podem descer a regiões de sombra, de dor, de trevas, para ajudar, para amparar, para esclarecer, para orientar, para salvar, em nome do infinito amor. Mas o que está embaixo não alça, é uma questão de peso específico, é uma lei da vida, que serve para o mundo espiritual. Então, como conciliar com a justiça de Deus? É plena justiça o que está acontecendo. O esquecimento é uma bênção da vida, em benefício do filho da vida, porque eu sou filho do autor da vida, que criou o universo, em última análise, para que nós, seus filhos, possamos usufruir das belezas, das benesses, das grandezas do universo, que é de uma beleza infinita, mas só pode alçar voo para conhecer essas dimensões de beleza sem fim aqueles que podem alçar voo. Então, a reparação, o esquecimento é uma necessidade do ser. Eu entendo assim. Muito bem. Aqui tem uma nota que Kardec deixa para fechar a pergunta, né? Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do vosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo para nós, concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir.